Olá, seja bem-vindo. 5 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a doutora Viviane Vargas, que é oncologista, para conversarmos sobre o Julho Verde, campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco do programa. Olá, Viviane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Eric, tudo bem? Tudo jóia. Viviane, para começarmos a nossa conversa, o que é o Julho Verde e qual o objetivo dessa campanha? Então, o objetivo dessa campanha é conscientizar as pessoas sobre o câncer de cabeça e pescoço, né? E as implicações disso, em relação aos tratamentos, né? O que pode acontecer com as pessoas. E conscientizar mesmo a pessoa sobre todos os fatores de risco, né? E sobre a prevenção, principalmente, né? Certo. Essa é uma campanha que já acontece anualmente, há bastante tempo? Sim, já está há bastante tempo, né? É importante a gente conscientizar o público sobre os cânceres de cabeça e pescoço, porque eles têm chegado numa fase muito tardia para tratamento. Isso dificulta bastante a questão da cura. Então, quanto mais precocemente a gente conseguir conscientizar os pacientes, nossos pacientes, né, sobre sinais e sintomas, mais fácil a gente vai curar e menos também inflar o sistema de saúde, né, com tratamentos caros, né? Sempre que você pega a doença no estadio mais inicial, é mais fácil de tratar e curar. Sem dúvidas. E quais são os principais cânceres de cabeça e pescoço, Viviane? Então, é tudo que está na cabeça e pescoço, né, propriamente dito. Então, pega a pele, pega os órgãos, orofaringe, nasofaringe, órgãos seios paranasais, nasais, tireoide, né? Então, todos esses órgãos que estão dentro da cabeça e pescoço, principalmente, são os tratados, né, por esse subtipo de câncer. Entendi. Dentro desses órgãos que você citou, tem alguma região, né, da cabeça e do pescoço que tem maior incidência de aparecer esse câncer? Tireoide é mais raro, mas principalmente, assim, cavidade oral a gente pega bastante, né? Cavidade oral é orofaringe, nasofaringe, são os principais, mais orofaringe mesmo, né? E pele pode ter, mas não com tanta incidência. Entendi. E quais são os principais sintomas desses tipos de câncer? Os principais sintomas de alerta que a gente alerta os nossos pacientes é sempre assim, rouquidão persistente, uma alteração da voz, pensando em cordas vocais, aftas orais que não cicatrizam ou que sangram, né? Nódulos no pescoço, aquelas ínguas no pescoço que você notou, passou de 2 meses sem... Você teve uma infecção, mas não melhorou aquele nódulo por mais de 6 semanas, né? Geralmente, é um sinal de alerta, procure um médico. Então, esses geralmente são os principais sinais e sintomas, né? Tireoide também aparece como nódulo, né? Então, são os principais. A pele vai ter alguma lesão de pele, né? Que não cicatriza também. Entendi. E esses sintomas, eles aparecem mais assim no estágio inicial ou quando ele surge, ele já está ali no estágio médio para avançado? A lesão, ela é progressiva, né? Ela pode surgir como por exemplo, na cavidade oral, uma pequena afta, que você vai tratando, mas não cicatriza. Tudo que não cicatriza é um sinal de alerta. Então, aquilo pode, assim, ir progredindo e ir aumentando de tamanho e ficando cada vez mais ulcerada, maior, causar ínguas, né? Mas sempre, assim, é de uma forma progressiva. Ela começa algo pequeno e vai piorando, né? Então, se a pessoa notou aquela afta ali, não está cicatrizando, usou antibiótico, né? Já foi no seu dentista. Tem que biopsiar, tem que procurar um profissional de saúde, né? Que provavelmente pode ser algo ruim, né? Não tem que ter medo. Na verdade, tudo que é pego numa fase mais inicial, ela é melhor tratada, né? E tem mais chance de curar. Então, a gente tem que ser corajoso e encarar mesmo a lesão. Sem dúvidas. E a biópsia, pelo visto, é o procedimento assim, mais assim, usual para poder detectar. Para falar em câncer com o paciente, eu tenho que ter biópsia. Eu nunca posso dizer para o meu paciente... Posso dizer que eu suspeito, né? Que isso já é um grande choque. Mas para dizer que é só com biópsia. Geralmente eu tenho esse perfil, né? Eu não falo tenho um câncer. Eu sempre falo, assim, com o diagnóstico histopatológico.
seria você retirar a lesão ali e fazer o diagnóstico mesmo pelo patologista. Porque já é um diagnóstico difícil, né? Então, a gente não pode falar assim, sem ter uma certeza, né? É um tema que requer muita sensibilidade para ser abordado, né? Muita sensibilidade. Infelizmente, os pacientes, eles, às vezes, muitos negam a doença, né? Acaba fechando o olho para aquela lesão que está ali. Por isso que eu digo, a gente tem que ser forte e encarar, porque quanto mais você deixa, em algum momento você vai ter que encarar o sistema de saúde, né? Um profissional de saúde, mas quanto mais precoce, corre que vai curar, dá tempo. É um câncer curativo e altamente curativo, né? Mas aí depois a gente vai falar de outras repercussões para isso acontecer. Certo, por isso que é importante a prevenção e o diagnóstico precoce, né? A prevenção. Sem dúvidas. Bom, a entrada no mercado de trabalho pode ser um desafio para os mais jovens devido à falta de experiência. Pensando nisso, a mantenedora Jan implementou o programa Jovem Aprendiz. A Jan, Jacareí Amparo Menores, oferece uma porta de entrada ao mercado de trabalho para jovens de Jacareí, por meio do projeto Jovem Aprendiz. Após serem encaminhados para as vagas, esses jovens têm a possibilidade de desenvolver seus comportamentos, habilidades e atitudes. O projeto Aprendiz, ele oferece ao adolescente em situação de vulnerabilidade a oportunidade de acesso no mundo do trabalho através da aprendizagem, teoria e prática. É isso que vai facilitar a inclusão dele no mercado de trabalho. Nós temos muitos jovens que retornam à Jan falando da importância que foi para eles essa primeira oportunidade aqui na Jan. Esse tipo de oportunidade, oferecido logo no momento de entrada no mercado de trabalho, pode ser determinante em seu futuro profissional. É comum queixa sobre a dificuldade de se conquistar a primeira oportunidade de emprego, e ter instituições dedicadas a auxiliar essa busca é muito benéfico. Já fui aprendiz aqui do programa, né, no ano de 2009 a 2011, e como incentivo do projeto também, na qual faz o acompanhamento escolar, o acompanhamento da parte prática, da parte teórica. Sempre final de ano, no nosso encerramento, fazemos a premiação dos melhores do ano. Eu tive essa oportunidade durante o meu período de aprendizagem, né, e depois de encerrar o meu contrato como aprendiz, realizei outras atividades em outras empresas e tive a oportunidade de poder estar voltando ao projeto. A busca por parcerias junto a pequenas e grandes empresas continua, e os benefícios são diversos. Para a empresa, primeiramente, tem o cumprimento da cota, né, que legalmente eles têm que estar cumprindo, e também pela oportunidade também do adolescente conhecer o mundo do trabalho e até mesmo dar a oportunidade para esse adolescente ter uma possível efetivação na própria empresa, na qual o adolescente, passando por esse processo de aprendizagem e na empresa não ter a condição de fazer uma nova contratação de um outro profissional ou de uma outra pessoa que não tem uma capacitação, esse adolescente já está sendo preparado para o próprio mercado. A coordenadora da Jan reforça que o projeto engloba mais do que apenas contratos. São adolescentes, jovens que precisam ter uma oportunidade para colocar os seus sonhos em prática. Então, qual é o meu apelo? Uma firma que possa receber um menino nosso. Firme uma parceria com a Jan e ajude a construir o futuro desses jovens. Importante iniciativa da Jan. Viviane, voltando aqui à nossa conversa, eu queria que você falasse para nós quais são os principais fatores de risco. Então, Eric, o principal fator de risco hoje para câncer de cabeça e pescoço é o tabagismo. Bebida alcoólica também é um fator de risco, mas o tabagismo é o principal, e também o HPV. Mas também a gente tem que pensar na cavidade oral, uma higiene, o uso, às vezes, da prótese, né, que é uma prótese que não está bem ajustada, que pode machucar. Tudo que machuca o teu corpo pode ser um fator de risco para o câncer. Então, algo que machuca constantemente. Os fatores de risco, por exemplo, sol para câncer de pele, né, é um fator de risco, né, que pega as lesões de cabeça e pescoço. Mas pensando, o principal fator para esse tumor de cabeça e pescoço é o tabagismo.
Então, o consumo de álcool e o tabagismo são os principais fatores, mas por quê? Assim, como que eles se desenvolvem, na verdade? O tabagismo e o álcool, principalmente pela lesão crônica, né? Que eles causam no corpo, né? Tanto pela fumaça, pelo alcatrão, que são carcinogênicos. Todas as substâncias do tabaco são né? Muitas são carcinogênicas. O que é carcinogênico? É que tem a capacidade de fazer a célula ter uma lesão genética, né? Desenvolver uma mutação genética e, com isso, desenvolver o câncer. Por exemplo, só o calor do cigarro no lábio pode causar um câncer de lábio, né? Então, não só a fumaça, mas às vezes o próprio calor ali de encostar o cigarro ali também causa. Outro fator de risco muito importante hoje é o HPV, né? Que é um vírus, né? O vírus HPV. E depois, quando a gente for falar um pouquinho de prevenção, eu vou citar algumas coisas que a gente pode fazer para evitar isso. E o álcool, o etilismo, né? Então, são os principais. É engraçado que nós temos a percepção de que o tabagismo está muito ligado apenas ao câncer pulmonar, mas não, né? Como você falou. O tabaco, ele é responsável por vários tipos de câncer. Inclusive, o paciente que tem um câncer de cabeça e pescoço, que fuma, ele pode ter concomitante um câncer de esôfago, um câncer de pulmão. Não é incomum a gente pegar pacientes com câncer de cabeça e pescoço que tem também um câncer de pulmão sincrônico, como a gente diz, né? Ao mesmo tempo. E, às vezes, um câncer de esôfago. É bem comum. Todos os cânceres em que o tabaco é um fator de risco, ele pode acontecer, inclusive, ao mesmo tempo. Ou seja, o tabagismo ele é prejudicial para diversos órgãos do nosso corpo, né? Viviane, você falou um pouco sobre a questão da prevenção. Vamos entrar nesse tema, então. Como que a gente pode fazer a prevenção desse tipo de câncer? Prevenção. Então, acredito que a principal prevenção é não fumar, né? Não beber, né? Evitar o alcoolismo, né? Evitar principalmente destilados. Manter uma cavidade oral bem limpa, fazer sua higiene oral, né? Sempre analisando, analisando a cavidade oral, né? Ver se tem alguma lesão, visitar o seu dentista regularmente, fazer seus exames de rotina para ver como é que está a tireoide. É interessante também, porque o câncer de tireoide também está nessa região da cabeça e pescoço. Usar protetor solar para evitar lesões de pele, né? Não se expor ao sol naqueles horários piores, das 10 às 15 horas. E usar o protetor solar e ficar de olho, né? Ter uma vida saudável, comer alimentos saudáveis, né? Eu diria basicamente isso, assim, né? A alimentação também ela é bastante importante, então, para essa prevenção, assim como outros tipos de câncer, né? Sim. Hábitos de vida saudável previnem muitas coisas. Sem dúvidas. E a vacinação itinerante continua. As atividades fazem parte da ampla campanha de imunização, principalmente na oferta das vacinas contra a influenza. Hoje, ela será das 16 às 20 horas no supermercado Chibata, unidade São João. Já na semana que vem, a ação acontece nos dias 10, 11 e 12, das 9 da manhã às 4 da tarde, no mercado municipal. A vacinação contra a influenza está liberada para todos os públicos, a partir dos 6 meses de idade, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Chegou o momento de conferir a programação cultural e se planejar para o fim de semana. Se liga! Iniciamos julho, o que significa que metade do ano já se foi. Para alguns, é momento de desacelerar com a chegada das férias. Então, para este primeiro final de semana, anote aí o que você pode fazer para curtir o descanso. Se liga! Nessas férias, você vai viajar? De qualquer forma, eu garanto que você pode viajar sem atrapalhar nada na rotina, nem mexer nas finanças. Sabe como? A forma mais barata de viajar é com um livro. E na sexta-feira você pode ir até a Biblioteca Municipal Macedo Soares, aberta das 8 às 17 horas, e escolher o destino da sua próxima viagem. Sábado teremos clássicos infantis no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, às 14 horas. E o clássico da vez é Alice no País das Maravilhas. Você conhece a história? Quando criança, Alice visita um lugar mágico e as lembranças do local permanecem em seus sonhos.
Tempos depois, a jovem está em uma festa da nobreza e vê um coelho branco. O segue, mas acaba caindo em um buraco, indo parar em um lugar estranho. Sabe qual? O País das Maravilhas. Lá ela reencontrará personagens que estavam guardados em sua memória. Ai, eu sempre gostei dessa história. E domingão você pode vir aqui, no Viveiro Municipal Seu Moura, aproveitar toda a área verde oferecida. O Viveiro oferece também diversas atividades, então fique atento ao Instagram, @ViveiroViveiro, aberto das 8 às 16 horas. Essa edição do Se Liga encerra aqui, mas você confere os detalhes dos próximos eventos nas redes da Fundação Cultural de Jacareí. E nos siga em nossas redes sociais, @TV Câmara Jacareí, para ficar ligado nas atualizações. Aproveite o fim de semana, curta bastante e a gente se vê novamente em breve. Até lá! Programação recheada para o fim de semana. Viviane, voltando aqui à nossa conversa, quais são os principais tipos de tratamento? Então, Eric, os tratamentos dependem do estadiamento do paciente. Só vou falar um pouquinho disso para poder entender, porque o paciente ele chega para a gente num estadio. O que é estadio, doutor? Em que nível essa doença se encontra. Então, se ele tem o estadio 1, 2, 3 ou 4. O 4 é aquele estadio que está mais avançado, que tem mais lesões no pescoço ou que já migrou para outro órgão. Então, o paciente ele vai ser classificado conforme o estadiamento dele e conforme esse estadiamento vai ser indicado o tratamento oncológico. Então, a base do tratamento oncológico é estadiar o paciente com exames de imagem quando ele entrar, né? E saber exatamente em que nível ele está. E para cada nível desses existe um tratamento. Por exemplo, o paciente chegou, tem uma lesão pequena, bem pequena, ele pode ser indicado só cirurgia. A lesão está um pouco maior, radioterapia. Maior ainda, rádio e quimioterapia concomitantes, né? Chegou numa fase em que, né, não consegue fazer rádio e quimio concomitante, pode fazer quimio isolada. Ou chegou com lesões já, né, infelizmente, em outro órgão. Existem outros tratamentos hoje já incorporados, como imunoterapia, que é incorporado à quimioterapia, que são drogas inteligentes hoje na oncologia, que já estão agregadas em muitos cânceres de cabeça e pescoço. Então, basicamente, é isso. Entendi. Com relação ao estadiamento que você citou, quais são os procedimentos mais comuns para chegar nesse diagnóstico e saber o estágio que o paciente se encontra? Então, o paciente chega pra gente, a primeira coisa é o exame clínico, né? Ver qual é o local da lesão, né? Em que órgão ela se encontra. Olha, né? Faz a laringoscopia direta. E depois outros métodos, tomografia, ressonância magnética, PET-CT, PET, né? Com FDG, para alguns tipos de lesão, para alguns graus de lesão, né? Geralmente para as maiores. Endoscopia. Dependendo, a gente pode usar a endoscopia. Se for uma lesão mais baixa, na hipofaringe, que está próximo ao esôfago, a gente pode usar a endoscopia. Pode usar fibrobroncoscopia, o broncoscópio, né? Broncoscopia. Nasofibrolaringoscopia, que seria desde o nariz, para ver todos os órgãos desde o nariz até a laringe. E são basicamente esses, né? Esses são os métodos que a gente utiliza, né, para fazer o estadiamento desse paciente. Certo. Voltando só um pouquinho na questão ali da prevenção. Com relação ao HPV, a vacina seria uma forma de prevenção? Sim. Hoje a gente tem, né, pro HPV, a vacinação para os meninos e meninas, meninos de 11 a 14 anos e menina de 9 a 14 anos. Então, hoje o HPV graças a Deus, foi liberada essa vacina pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, não contempla pessoas mais adultas, né? Mas eu super estimulo a população que pode, faça um esforço e pague vacina ou faça vacinação em clínicas, porque o HPV hoje também ele é um vírus precursor de vários outros tipos de câncer, como colo de útero na mulher, né? E cabeça e pescoço, enfim, pênis nos homens. Então, vale muito a pena investir nessa vacina como se fosse
uma prevenção para a gente mesmo não desenvolver essa doença, né, no futuro. Sem dúvidas. É muito importante, então, tomar essa vacina e se prevenir, porque ela é muito negligenciada. Né? E é muito frequente eu chegar pacientes para mim que não fumaram e terem câncer de cabeça e pescoço. É bem frequente. Acontece bastante. Acontece. Olha só. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias da cidade e vai saber também sobre a audiência do SAI que aconteceu na última quarta-feira. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente ainda está aqui voltando daqui a pouco, até já. Estamos de volta e continuamos nossa conversa com a doutora Viviane Vargas, que é oncologista, sobre o Julho Verde, que trata sobre a campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Viviane, continuando aqui a nossa conversa. Atualmente, existem avanços tecnológicos no tratamento desses tipos de câncer? Sim, atualmente foram incorporadas algumas terapias, né, drogas inteligentes. Conforme vão saindo os estudos globais, a gente vai incorporando essas medicações. A gente chama de imunoterapia, por exemplo, um dos avanços foi a imunoterapia, mas para um estadio mais avançado ainda, né, ainda está em fase de pesquisa em outros estadios. Mas essas drogas, elas usam o próprio sistema imunológico do paciente para atacar o câncer. E anticorpos monoclonais também já faz um tempo, mas ainda basicamente o principal tratamento é a radioquímio com radioterapia. É o principal, assim, que tem muito efeito, né? Principalmente no carcinoma espinocelular, que ele é um tumor muito radiosensível. Então, a gente consegue altos índices de cura com esse tratamento quimio e radioterapia. Ou seja, ainda é feito pelo tratamento clássico, vamos dizer, né? Sim. Certo. Viviane, no segundo bloco, nós costumamos abrir o programa para perguntas dos nossos telespectadores. Uhum. Chegou uma até nós e eu gostaria de ler para você, tá bom? Ok. A Laiane Gabriele da Silva Gomes perguntou: o que você recomendaria para alguém que acabou de descobrir um diagnóstico? Primeira coisa, assim, ajuda psicológica, né? Não se desespere. Não, você teve o diagnóstico,
você não está sozinha. Geralmente os serviços de oncologia têm uma rede de apoio bem importante, né? Com psicólogos, terapeutas, né? O oncologista também que está ali junto. É toda uma rede multidisciplinar. Recomendo ir rápido, né? Mas se você teve já o diagnóstico, é a rede de apoio, confiar no profissional que está com você. Se você tiver dúvida, consulte mais de um profissional. Hoje a medicina, né, tão baseada em evidências, mas você tem que se sentir seguro com esse profissional, né? Tem que te passar tranquilidade, segurança. E, na dúvida, busque novas opiniões, né? E acredite, né? Tem que ter um pouquinho de fé também que tudo vai dar certo, né? Sem dúvidas. Viviane, você citou a questão do apoio psicológico. Ele é comumente integrado no tratamento desses tipos de câncer? Do câncer em geral, na verdade? Sim. Eu creio que hoje todos os serviços de oncologia todos têm equipe multidisciplinar, né? Com psicólogos, né? Psicólogos já voltados para a parte de oncologia, além de nutricionista, fono, dentista. Toda essa rede já é de base assim, integrada no tratamento oncológico. Então, o paciente, geralmente, ele chega uma primeira vez, ele já passa com toda a equipe multidisciplinar. Então, a gente faz parte, inclusive eu peço muito para os meus pacientes fazerem acompanhamento em paralelo com o psicólogo. É difícil fazer tudo isso sozinha no consultório, porque a gente já tem que focar em tanto detalhe do tratamento, que às vezes não sobra tanto tempo, às vezes, para abordar. Uma consulta ficaria, assim, inviável, né, de 2 horas, por exemplo. Então, tem que passar por toda essa equipe multidisciplinar. Certo. E aqui na nossa região, além do Hospital São Francisco, que a gente sabe que é uma referência, né? Existem outros hospitais também que também são referência no tratamento do câncer? Sim, né? São Francisco, acredito que tem... Aqui em Jacareí, eu não sei dos outros, assim, se tem tratamento para câncer, mas em São José tem Santa Casa, né? Santa Casa de Misericórdia, tem Unimed, tem o Pio 12, que é um hospital de referência, né? Para os tratamentos de São José. E tem centros privados também, vários centros privados, né? Certo, perfeito. A edição de julho da campanha de doação de sangue Doa Jacareí, realizada pela Secretaria de Saúde da cidade em parceria com o Banco de Sangue de São José dos Campos, acontece neste sábado. No local, será feita a distribuição de 150 senhas por ordem de chegada. Não há necessidade de agendamento. As doações podem ser feitas a partir das 7 da manhã no Centro de Imagens, localizado na Rua Tietê, número 368, no Jardim Paraíba. E a Câmara Municipal de Jacareí, através de sua Comissão Permanente de Obras, Serviços e Urbanismo, promoveu na última quarta-feira audiência pública para discussão dos rompimentos de uma adutora do SAI. Confira os detalhes na reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí realizou na última quarta-feira, dia 3, audiência pública para discutir os rompimentos de uma adutora do SAI na Avenida Davi Lino. Os eventos ocorreram nos dias 9 e 20 de junho e afetaram o abastecimento de água de aproximadamente 86 mil habitantes do município. Tivemos aí vários documentos apresentados, né, e agora com essa situação de ver quem são os responsáveis por esse acontecimento, é muito importante nós termos aí essa fiscalização para encontrar os culpados. E não só encontrar os culpados, trazer solução para que não falte mais água para a população de Jacareí. O laudo técnico do SAI concluiu que houve falhas no projeto e divergências na execução da adutora. A troca do ferro fundido pela fibra de vidro em parte da obra criou pontos de fragilidade na estrutura. O estudo também identificou a ausência de válvulas para operação segura da adutora, que possui mais de 3 quilômetros de extensão. Durante a audiência, o presidente do SAI, Éder Campos, destacou o acréscimo de mais de 1,5 milhão de reais no valor da obra e o atraso de quase 3 anos na conclusão. Foram feitos nesse contrato mais de 12 aditamentos. Então, uma obra que era para durar 1 ano, ela acabou durando de 2005 a 2009. Tá? A troca do material dessa adutora teve como justificativa principal a economia. Porém, a obra ficou 1,5 milhão mais cara. Então, assim, nós tivemos
quase 200% de aditamento de prazo e nós tivemos mais de 30% de aditamento de valor. Então, isso tudo vai ser explicado, vai ser respondido na sindicância e a gente vai dar transparência para a população sobre esses atos que foram cometidos em outras gestões. Os ex-prefeitos de Jacareí, Marco Aurélio e Hamilton Mota, enviaram um documento à comissão alegando que a administração atual está tentando isentar-se do problema e que intervenções inadequadas realizadas pelo SAI contribuíram para o rompimento da adutora. Além disso, eles mencionaram que na época houve a necessidade de substituir a tubulação de ferro fundido por fibra de vidro devido à escassez do material no mercado. Ambos foram convidados para participar da audiência, mas não compareceram. O reparo da adutora custou R$2 milhões aos cofres do SAI. Diante das descobertas, a autarquia iniciou uma sindicância interna para investigar responsabilidades quanto à obra, com o resultado previsto para o final de julho. Enquanto isso, eles trabalham em alternativas para solucionar o problema a fim de evitar novos rompimentos. Hoje, há uma solução que está em andamento, a elaboração de um projeto de uma nova adutora, que essa adutora vai garantir a segurança hídrica da região leste, para que depois a gente possa fazer uma intervenção nessa adutora, que foi construída entre 2005 e 2009, e que a gente possa mantê-las, as duas em operação, até para a gente garantir a segurança da população. Esperamos que novos rompimentos não aconteçam. Viviane, na sua opinião, as políticas públicas elas podem auxiliar na prevenção do câncer de cabeça e pescoço? Sim, essa política de dar vacinação para as crianças foi algo muito bom, foi um ganho importante para a população, mas se possível, se isso fosse possível estender para pessoas adultas também, acho que seria bem interessante, né? Porque tem muitas pessoas, né, que não conseguiram contemplar essa política. Digamos, se pudesse estender até os 25 anos, por exemplo, a vacinação, acho que a gente teria muito mais ganho de sobrevida, redução de doenças que essas pessoas que não foram vacinadas podem desenvolver, mas que evitariam desenvolver e oneraria menos também os cofres públicos, né? Sem dúvidas. Porque hoje a vacinação, pelo que você falou, ela não está disponível para todos os públicos, né? Não, só nessa faixa etária. Crianças de 9 a 14 anos, digamos, para meninas, e 11 a 14 para meninos. Entendi. E é uma vacina cara, né? É uma vacina cara também? É de difícil acesso, não é tão fácil, né? A dose pode girar em torno aí de R$800 por dose. Ou seja, nem todo mundo consegue ter acesso, então por isso que seria importante ampliar a disponibilização, né? Porque vacina. O governo ele consegue comprar em nível de população, ele consegue descontos altíssimos com os laboratórios, né? Então, é diferente da pessoa pagar isoladamente ou ser comprado para nível de população, né, do país. Consegue descontos bem bons com os laboratórios, né? Então, tem que ser uma política pública mesmo. Entendi. E será que essa disponibilização para a população mais velha, por exemplo, ela não se dá por conta da eficácia, talvez? Não, até 26 anos ela é eficaz, mas hoje já a gente orienta sem idade, assim, pode vacinar até mais de 30, digamos, né? Eu vacinei bem tarde, acabei vacinando quando a vacina surgiu, né? Com mais de 30 anos. Então, ela é eficaz, Ou seja, não tem uma faixa etária, né, que determina isso? Não, então, a literatura ainda deixa isso meio em aberto. Entendi. Viviane, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria te perguntar, o câncer de cabeça e pescoço tem cura? Tem cura, mas vai depender de como o paciente chegou pra gente. Então, os estadios mais iniciais, quando a doença é menor, ele é mais curativo, porque a gravidade da doença, ela vai depender do tamanho dessa lesão, do quanto ela avançou. Então, eu sempre digo para as pessoas, não deixe a coisa aumentar. Corre, porque quanto mais precoce, maior o risco, maior a chance de cura, né? Infelizmente, aqueles pacientes que já têm doença à distância, a cura já fica algo mais difícil, né? A prevenção e o tratamento precoce, sempre o melhor caminho, sempre né? o melhor caminho. Sem dúvidas. Viviane, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer imensamente. Posso deixar
uma Claro, fica à vontade, pode deixar um recado, pode sim, pode olhar para aquela câmera. Eu gostaria muito de pedir à população que queira engajar nesse programa, não fume, não beba, né? Isso não tem nada de bom com isso, né? Não, faça sua higiene oral, visite seu dentista, use protetor de pele, tenha uma vida saudável, se alimente com alimentos saudáveis, não processados, ultraprocessados, que tudo isso vai prevenir o câncer de cabeça e pescoço e outros tipos de câncer. Então, cuide de você, né? Se ame em primeiro lugar. Muito bem. Viviane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais da TV Câmara. Se cuide e até mais.